Olá, turminha, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma aula aqui, de história para a gente aprender um pouco mais sobre certas evoluções da tecnologia dentro da nossa linda história. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os meios de comunicação. Falamos sobre os meios de transporte, lembra? E agora a gente vai falar um pouco sobre os meios de comunicação. Como foi que eles vieram a se evoluir durante o decorrer da história? Vamos falar um pouquinho sobre ele, vamos falar um pouquinho como é que ele se instala dentro da nossa vida de hoje em dia, como é que as coisas se evoluem através da comunicação entre as pessoas. Então vamos lá? Vamos aprender junto comigo? Vamos lá! Meios de comunicação. Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos por meio da transferência de informação de forma individual ou em massa. Então é essa troca de informação, é essa troca de comunicação. Pode ser de uma forma individual, entre eu e você, como pode ser pelo meio de massa, ou seja, de mim para uma turma grande, ou para uma cidade, ou para um país. São as informações que vão sendo disseminadas através dos meios de comunicação, tá bom? Meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre indivíduos, como já tinha falado, proporcionando a difusão, a expansão de informações. Esses veículos que transmitem essa informação vêm sofrendo diversas transformações no decorrer da história, na evolução da sociedade, encurtando cada vez mais essa distância entre os povos e acelerando a disseminação de informação. Ou seja, antigamente, uma informação para chegar em um determinado local demorava muito tempo para poder chegar. E hoje em dia, com a ajuda da internet, da tecnologia, as informações são repassadas muito rapidamente. E aí essa informação vai se expandindo, tá certo? Existem dois tipos de meio de comunicação. Vê só. Os meios de comunicação individual, que são ferramentas que possibilitam o contato entre as pessoas, entre um indivíduo e outro, certo? Ou entre grupos bem restritos. Aquele negócio de grupo de WhatsApp. Pronto, aquilo ali é bem restrito, não é? É você com a sua turminha e a professora. É ou não é? Pronto, ali é um meio de comunicação individual também, porque é um grupo restrito. Mas também os meios de comunicação que se tem, né, de comunicação individual, é a carta, o telefone, a internet, plataformas de mensagens, como SMS, instantâneo, bate-papo, que a gente fica batendo papo, né? Em algumas plataformas de conversas. Então, isso aí é um meio de comunicação individual, tá bom? Temos também os meios de comunicação social ou em massa, que são ferramentas que possibilitam comunicar a um número grande de pessoas, ou seja, transmitir a informação em massa. Por exemplo, se eu quero comunicar uma notícia instantânea, um Black Friday, por exemplo, né? Então eu vou comunicar através de uma notícia na TV. Por quê? Porque essa informação na notícia da TV, transmitida pela televisão, vai abranger um grande número de pessoas. Ou seja, é um meio de comunicação em massa. Como, por exemplo, temos aí a televisão, como eu acabei de citar, rádio, internet, veículos de informações e etc. Principais meios de comunicação. Os diversos meios de comunicação existentes, né, que a gente conhece hoje, sofreram ao longo dos anos adaptações e transformações a fim de atender às demandas da sociedade, encurtando cada vez mais o tempo e o espaço. Me diga uma coisa, se é ou não é verdade. É mais rápido eu mandar uma carta ou escrever uma mensagem de WhatsApp para uma pessoa? E aí? Escrever uma mensagem. Não é mais rápido? É mais rápido deixa eu ver, deixa eu pensar.
eu mandar uma informação, uma notícia na televisão, ou é melhor, é mais rápido pela televisão, ou é mais rápido até pelo jornal? Pela televisão, porque as pessoas têm um acesso mais rápido, a nossa visão ela é mais rápida do que a nossa leitura, é ou não é? É mais fácil de interpretar uma informação do que a gente está vendo, do que você parar para ler, que é um erro de muita gente. Sabe por quê? Porque a leitura ela tem que estar presente em todos os campos, em todas as situações da sua vida. Ou seja, você tem que praticar a leitura. E praticando a leitura, você evolui em muitas coisas. Não é à toa que os veículos de comunicação vieram a se transformar porque as pessoas estudaram, adquiriram conhecimento, evoluíram esses mecanismos e hoje a gente tem a tecnologia que a gente tem hoje, que facilita um bocado a nossa vida. É ou não é? Vamos lá. Olha aí, os meios de comunicações antigos. No meio dessa gama de informações, nós temos a escrita, utilização de códigos e sinais para transmitir informações entre os seres humanos, foi desenvolvida de maneira independente entre as sociedades das diversas regiões do mundo. Existe o telégrafo, meio de comunicação que permite a comunicação por meio de códigos, por exemplo, o código Morse. Olha aí um desenhozinho do telégrafo, tá? Que tem o código Morse. Baseado no sistema de pontos e traços. Foi criado na década de 1930. Faz ou não faz muito tempo? Um bocado de tempo. Foi criado por Samuel Morse, lá nos Estados Unidos. O telégrafo chegou ao Brasil em 1957, com a primeira linha instalada lá no Rio de Janeiro. Daí eu também tenho o correio, meio de comunicação cujo sistema envolve envio de cartas, documentos e encomendas entre remetente e destinatário. É um dos meios de comunicação mais antigos que a gente pode conhecer, podendo ser ele tanto privado como público. Aquela cartinha que chega aí na sua casa, aquela continha de luz, aquela continha de água, continha do cartão aí da sua mãe, aquelas encomendas aí que você compra aí pela internet, aí chega aquela mercadoria, é tudo através do correio, tá bom? Jornal. Jornal é um meio de comunicação impresso, escrito, tá? Ele tá lá, a informação que existe no jornal é toda escrita, ou através de desenhos também. O primeiro jornal foi produzido em Roma, minha gente, em 59, antes de Jesus Cristo nascer. Chamava-se Acta Diurna e anunciava notícias do governo. Era escrito em grandes placas brancas colocadas em locais públicos. O rádio é um meio de comunicação que possibilita a comunicação em massa, propagando informações codificadas por meio de sinal eletromagnético. Poxa, que tecnologia, né, minha gente? A história do rádio teve como início em 1860, quando as ondas do rádio foram descobertas. E aí, quem aqui assiste às aulas na rádio? Sabia que a gente tem aulas na rádio também? Então, se liga aí. Olha aí, um meio de comunicação em massa. Telefone, meio de comunicação eletroacústico que possibilita a transmissão de informação por meio de voz e de sinais sonoros. Foi inventado por volta da década de 1860 por Antônio Meucci, que o denominou de telégrafo falante. No Brasil, as primeiras linhas eletrônicas foram instaladas lá no Rio de Janeiro. Por que tudo no Rio de Janeiro? Porque era um grande polo, era uma grande cidade que tinha muita comercialização, a indústria era em alta lá também. Então, assim, tudo ia primeiro para lá para testar e depois seguir para os outros estados. Televisão. Eita, por onde vocês me assistem? Olha aí. Televisão.
meio de comunicação eletrônico capaz de reproduzir imagens e áudios de forma instantânea, convertendo luz e som em ondas eletromagnéticas. Professor, o que é eletromagnéticas? Calma, você vai aprender o que é isso mais à frente. Mas só como se fosse, deixa eu pensar, explicar, umas ondas invisíveis pelo ar. É mais ou menos isso. Mas em breve você vai aprender o que é isso. O desejo de criar televisão remonta, ou seja, foi lá do século XIX. E olha que não é feita as televisões que a gente tem hoje em dia não, que é tudo muito moderna. As televisões, minha gente, ela não tinha nem cor, para você ter uma noção. Não tinha nem cor. A telinha era bem pequenininha e a gente mudava com controle remoto. Controle remoto é coisa de hoje em dia. Mudava lá, ó, num botão na própria televisão. Era uma coisa que a gente nem imagina, né? Como é que seja. Mas veja quanto evoluiu. E aí temos alguns meios de comunicações atuais, tá bom? Todos aqueles meios de comunicações antigos sofreram o quê? Mudança e evoluíram. Por exemplo, televisão a gente tem até hoje. Rádio a gente tem até hoje. O correio a gente tem até hoje, não é? Porém, foram surgindo outros tipos de meios de comunicação atuais que se utilizam da tecnologia para tornar as informações mais rápidas para chegar nas pessoas, tá? Vamos lá. Celular, meio de comunicação que faz a transmissão de voz e de dados por meio de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1947, é mais novinho, minha gente, pela empresa de tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson, que é uma marca de celular, né, reuniu diversas tecnologias e desenvolveu o celular chamado Ericsson MTA, Mobile Telefonia, certo? Computador, máquina capaz de armazenar e processar dados. Com a invenção da internet, tornou-se um meio de comunicação ágil, completo, uma coisa bem evoluída. Internet, rede que liga mundialmente milhões de computadores. É um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem, revolucionando a sociedade e a comunicação. Então, o que a gente tem de mais atual é a internet. Olha aqui, tá vendo? É pelo qual você até se utiliza várias vezes. E nessa época de pandemia, as salas de aula só utilizam a internet. A gente vai ali no YouTube, assistir a aula de Vitória na TV, a gente compartilha, né, por meio de grupos de WhatsApp muitas informações. A professora grava áudio, grava vídeo para lhe explicar determinado assunto e envia essa mensagem através da internet. Tá certo? Um dos meios de comunicação mais atuais e mais inteligentes que já se inventaram. Evolução dos meios de comunicação. A comunicação surgiu da necessidade do ser humano a passar informação uns aos outros. As primeiras formas de comunicação aconteceram por meio de sinais, gestos e sons. A escrita surgiu a partir dos primeiros registros, ou seja, dos desenhos, daquelas pinturas rupestres que eram em cavernas, datadas de 15 mil anos antes de Cristo, lá na África. Outros registros de escrita foram encontrados em outras partes do mundo, como os hieróglifos lá no Egito, que é um tipo de escrita lá dos egípcios. Após o surgimento da escrita, a carta, olha a linha do tempo. Após a escrita, a carta tornou-se um meio de comunicação bastante utilizado para enviar informações, estabelecendo a comunicação pessoal. Com a invenção da telefonia, esse meio de comunicação perdeu bastante espaço. Mas vamos lá. Uma das primeiras invenções tecnológicas de comunicação foi o telégrafo. Olha aí, escrita, carta, aí vem a telefonia com o telégrafo.
um meio de comunicação de escrita à distância. Foi inventado pelo engenheiro Claude Chappe. Foi o primeiro a utilizar o termo telégrafo. Ele construiu uma ferramenta capaz de enviar letras e frases por meio do sistema óptico. Olha aí, em 1835, Samuel Morse criou o telégrafo prático e simples, que enviava mensagens a longas distâncias por meio do código Morse, certo? Que foi esse código que eu estava falando para vocês quando eu estava explicando sobre o telégrafo, tá bom? Cerca de 32 anos depois da primeira transmissão feita de um telégrafo, surgiu uma nova invenção, que foi o telefone, modificando e transformando a comunicação entre os indivíduos. A invenção desse meio de comunicação foi atribuída a Alexander Graham Bell. No entanto, num congresso nos Estados Unidos, reconheceu como o telefone foi inventado pelo italiano Antonio Meucci, certo? Paralelamente a essa descoberta do telefone, também veio a radiotransmissão. O rádio permitiu a transmissão de informação para várias pessoas por meio de ondas magnéticas. Sua primeira transmissão ocorreu num evento esportivo. O auge da utilização desse meio de comunicação foi durante a Primeira Guerra Mundial. Ah, professor, isso é história, né? Ah, lá atrás, vocês vão falar um pouquinho sobre isso quando chegar lá no 6º ano, 7º ano, sobre Guerra Mundial. Com o fim da guerra, o número de receptores de rádio na Europa e nos Estados Unidos aumentou. No Brasil, a primeira transmissão oficial ocorreu em 1922, certo? No ano de 1923, foi fundada a primeira emissora de rádio brasileira, a Rádio Sociedade, lá no Rio de Janeiro. Daí veio a invenção da televisão, olha aí, visto que o desenvolvimento compreendeu períodos entre 1817 a 1920. As estações de TV surgiram ao longo da década de 1920, tá bom? Por transmitir não só sons, mas também imagens, por meio de um campo eletromagnético também. Esse eletromagnético está presente em tudo, tá, minha gente? A televisão é considerada uma evolução do rádio, tá bom? Em 1947, a telefonia sofreu uma nova evolução. Surgiram então os aparelhos celulares. Olha aí, a linha do tempo evoluindo. Criado pelo Laboratório de Tecnologia Bell nos Estados Unidos, a Ericsson lançou o modelo de celular. Que aí, o aparelho celular sofreu uma grande transformação depois, com o lançamento de outros tipos com uma tecnologia mais avançada, como os smartphones e os smartphones sem teclados, os numéricos, pela Apple, tá bom? Que é aquele celular da maçãzinha. Vamos lá. Atualmente, os celulares são um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo, para fazer ligação, armazenar dados e transmitir informações. Isso só foi possível com a criação do meio de comunicação que revolucionou o mundo, que é a nossa querida internet. A internet surgiu a partir de anotações, certo, de um certo cientista da computação nos Estados Unidos. Esse cientista projetava uma colaboração mundial entre centros de pesquisas e junto com outros pesquisadores. E aí desenvolveu a ARPANET, em português, Rede de Agência para Projetos de Pesquisas Avançadas, antecessora da internet. Computadores passaram a ligar-se à ARPANET. Assim, as redes foram desenvolvendo-se até chegar à evolução que a gente tem hoje da internet. E aí eu trouxe aí, uma evoluçãozinha aí para vocês, bastante clara. Tá aí uma máquina de datilografia, né, que a gente digitava alguns certos documentos aí, e aí já saiu o papelzinho digitado, e um notebook, onde a gente nem precisa de papel digitado mais, só é passar um e-mail que facilita a vida da gente um bocado. Não é verdade? Uma evolução bem prática aí para vocês. E aí, gostaram da nossa aula de hoje?
Vamos para a nossa atividade do dia? Olha só, hora da atividade. Você vai observar essa imagem e vai escrever o que ela quer dizer para você. Olha só. Primeira palavra, a escrita. Tipografia móvel. Publicação em massa. E-mail. Aí vem o Twitter. 140 caracteres. O que mais há de dizer? É a evolução da comunicação. O que esse desenho quer dizer para você? O que é que está evoluindo aí? Pelos desenhos desses homens, desses bonequinhos aí. O que é que está sendo evoluído? E por que esse menino está dizendo 140 caracteres? O que é caracteres? Você já foi lá no seu WhatsApp e já colocou aquelas carinhas, aqueles emojis? Aquilo ali são os caracteres, sabia? Os novos caracteres do mundo moderno. Então, o que é que esses homens estão passando para você? O que é que está evoluindo aí na mão deles? Fica aí o desafio para vocês, tá bom? Escreve aí o que isso quer dizer para vocês, tira a foto, manda para a tua professora o desafio de hoje, tá bom? E essa, minha gente, é a nossa aula de hoje, certo? A gente falou um pouquinho sobre os meios de comunicação, como foi que tudo veio evoluindo e hoje a gente tem, né, a facilidade dos meios de comunicação presente no nosso dia a dia. É a televisão moderna, é o celular moderno, é a internet revolucionando todo mundo. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenham aprendido e qualquer dúvida, volta um pouquinho à aula, dá uma lidinha, preste atenção na explicação e fixa tudinho aqui na mente, tá bom? E, gente, mais uma vez, foi muito bom estar com vocês e espero outras vezes estar aqui e compartilhar mais ainda esse conhecimento. É tão bom a gente compartilhar nossas aprendizagens, não é? E não aglomera, fica em casa, se cuida e até a próxima aula. Beijos! Tchau, tchau!